Em um processo judicial trabalhista, uma ex-funcionária revelou nos autos que Lulinha morava com uma lobista do escândalo do INSS e a tratava expressamente como esposa, dentro de um QG em Brasília. Oi, Zilda, tudo bem? Como você tá? Como estão as coisas aí? Me dá informações. Tá tudo bem? Se Rafa tá se comportando bem? Me mantém informada. E semana que vem o seu Fábio tá indo e aí vai com visita e vai ficar lá no quarto das kids. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar sem os lençóis de criança. Simultaneamente, um jantar secreto de 3 horas fora da agenda reuniu Lula, Alexandre de Moraes, Davi Alcolumbre e Cristiano Zanin para tentar estancar o pânico no Planalto. Mas a resposta da oposição foi um verdadeiro míssil político. Flávio Bolsonaro anunciou oficialmente o deputado Alfredo Gaspar como seu pré-candidato a vice-presidente. Para quem não lembra, Gaspar é o relator que pediu o indiciamento criminal do próprio filho de Lula na CPMI do INSS. A escolha causou um terremoto em Brasília e detonou uma reação desesperada da esquerda. A partir de hoje, a eleição de 2026 mudou de patamar. Fique comigo até o final deste vídeo porque vou revelar como essa escolha do vice encaixa perfeitamente nos 3 pontos fatais que a campanha de Flávio usará para desmantelar o governo Lula, além de expor as derrotas históricas que a Alexandre de Moraes sofreu nas últimas horas dentro do próprio STF. Inscreva-se agora para saber a verdade. A escolha de Alfredo Gaspar para vice na chapa de Flávio Bolsonaro foi uma cartada cirúrgica. Ao colocar ao seu lado o homem que assinou o pedido de indiciamento do filho do presidente por fraudes no INSS, Flávio transformou o combate à corrupção na grande vitrine da campanha. O desespero do PT foi tão imediato que parlamentares como Lindeberg Farias e Soraya Tronic tentaram ressuscitar acusações falsas contra Gaspar. A armação ruiu em poucas horas. Tratava-se de um parente de Gaspar que voluntariamente ofereceu seu próprio DNA para provar a inocência e já protocolou queixa-crime contra os caluniadores. Para complementar, Flávio Dino acionou a Polícia Federal para devassar as emendas de Gaspar. Olhem o nível do lawfare e do assassinato de reputação. Tentaram destruir o vice da oposição com fake news rasteiras porque sabem que Gaspar tem as provas das falcatruas do INSS nas mãos. A tentativa de vingança do PT contra quem investigou o filho do presidente Lula só prova que o tiro saiu pela culatra. E como a campanha de Flávio Bolsonaro vai explorar a fragilidade do Planalto? O plano tático foi desenhado em 3 flancos fatais. Primeiro, na economia. Coordenado por Daniela Marques, o plano do governo da direita prevê o corte de 190 bilhões de reais em privilégios, a privatização dos Correios e o fim da taxa de exportação de petróleo criado por Lula. Em encontro com empresários em São Paulo, Flávio resumiu a diferença em uma frase histórica. Não acharam nada contra mim porque sou filho do Bolsonaro, não sou filho do Lula. E o segundo flanco é o combate à corrupção. As investigações provaram que a lobista Roberta Luxemburgo passou 250 mil em contas pessoais de Marcola, o principal ex-assessor de Lula. E o terceiro flanco é a segurança e soberania, expondo a fraqueza de um governo que vê o crime organizado avançar e a economia derreter. Esses são os 3 pilares que vão derrubar o discurso petista. De um lado, gastança, inflação e propina. Do outro, corte de gastos, privatização e ficha limpa. Não há narrativa que resista aos fatos quando a população sente o peso da carestia no bolso. Nos estados, o exército da direita ganha forma. Flávio Bolsonaro oficializou o apoio a 47 candidatos ao Senado Federal, barrando nomes envolvidos em escândalos como Ciro Nogueira e fechando com Arthur Lira em Alagoas. Em Minas, após o senador Cleitinho organizar uma caminhada de 40 km com o irmão em protesto pelas articulações, a base se reorganiza para garantir o palanque. Mas a bomba mais impressionante veio de onde a esquerda achava que tinha controle total.
o STF. Em um julgamento histórico, no plenário virtual, Alexandre de Moraes sofreu uma derrota acachapante por 6-4. Ministros formaram maioria para permitir que os réus do 8 de janeiro abatam um tempo de tornozeleira eletrônica da pena, com um voto divergente até do ministro Cristiano Zanin. Enquanto isso, André Mendonça abriu guerra contra a cúpula da Polícia Federal por suspeitas de blindagem à Lulinha. Até a unanimidade do STF começou a ruir. Quando Alexandre de Moraes perde por 6-4 e Zanin volta contra a sua tese, fica claro que a arbitrariedade perdeu a força. As estruturas do sistema estão se desgastando por dentro. No cenário internacional, o isolamento do governo Lula atingiu o ponto mais humilhante da história recente. Os Estados Unidos de Donald Trump revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Um ato drástico que não ocorria na região desde as sanções contra o regime de Hugo Chávez na Venezuela em 2010. Somado a isso, a Argentina de Javier Milei rebaixou as relações diplomáticas com Brasília após troca de ataques e as provocações recentes de Lula. O Brasil se tornou um pária internacional, rejeitado pelos seus dois maiores parceiros comerciais, tanto na América do Sul, com a Argentina, quanto na América do Norte, com os Estados Unidos. O alinhamento ideológico com ditaduras custou caro. O Brasil ficou isolado pelos Estados Unidos e pela Argentina, por causa da arrogância de quem governa para a militância. O mercado internacional vê o país sem rumo e a mudança em 2026 é a única saída para resgatar a dignidade externa. Os fatos deste início de agosto mostram que a hegemonia petista está ruindo por todos os lados. Na economia destruída, nos escândalos de corrupção como no INSS, além do racha interno do STF, além também de isolamento diplomático grave na nossa história. A escolha de Alfredo Gaspar como vice e a consolidação de 47 senadores mostram que a direita tem projeto, tem coragem e tem o povo. Não aceitamos o desânimo. A virada já começou e ela é irreversível. Vocês, o que acharam da escolha do novo vice e dos desdobramentos em Brasília nos últimos dias? Acreditam que o governo Lula caiu em sua pior fase na campanha presidencial? Flávio realmente tem chances de vencer e finalmente resgatar o futuro do nosso país? Deixe aí nos comentários e se inscreva no nosso canal para fortalecer ambos a conseguir atingirmos todos o mesmo objetivo: salvar o destino da nossa nação.